Agradeço. Vossa Excelência, passa a palavra ao próximo orador inscrito, o deputado Davidson Magalhães. Da comissão, senhor Luciano Coutinho, presidente do BNDES, parabenizar pela exposição. Eu acho que as três motivações principais dessa CPI foram abordadas. Primeiro, a questão dos empréstimos realizados a outros países. Nesse sentido, eu gostaria de destacar que de 2007 a 2014, os desembolsos do BNDES para operações de pós-embarque estiveram abaixo de 3% dos desembolsos totais, bem abaixo da média de 9% durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Portanto, se nós formos fazer uma análise comparativa, é muito importante, como se tentou passar uma ideia de que agora o banco está deixando de financiar o desenvolvimento nacional e está passando a financiar países internacionais de vinculação ideológica. Portanto, foi muito bem esclarecida. E segundo, que não há investimentos, não financia projeto em outros países, e sim a comercialização de bens e serviços brasileiros no exterior, alavancando, portanto, a demanda por produtos e serviços, gerando emprego aqui. Porque quis se passar uma falsa ideia de que esses empregos estavam sendo gerados fora do país. Então, nesse sentido, eu acho que foi bastante esclarecedora essas colocações, e mesmo tentando dar um cunho ideológico a essas relações comerciais. Dos 10 maiores empréstimos, o maior empréstimo, os maiores financiamentos, são exatamente transações comerciais com os Estados Unidos. E até a minha informação, que só dos Estados Unidos vale sozinho o valor das 9 outros maiores financiamentos. Portanto, nesse sentido dessa discussão sobre a relação internacional, e que não começou agora, aliás, com a relação de Caracas, foi contratada em 2001, fica evidenciado e completamente vai por água abaixo todas essas afirmativas de relação ideológica, de relação de exportação de emprego do Brasil, e, portanto, um posicionamento interessante, tirando e deixando claro essa primeira motivação em relação à convocação da própria CPI. Em relação à segunda, que os empréstimos da Lava Jato, me parece que também ficaram claras, porque se passou a ideia de que o BNDES agora está em dificuldade. É como se o BNDES tivesse soltado dinheiro a rodo no país, sem nenhum critério, tivesse com a taxa de inadimplência enorme. Quando se vai analisar tecnicamente, a taxa de inadimplência está, inclusive, abaixo de algumas padrões, do padrão internacional de alguns bancos de desenvolvimento muito conceituados internacionalmente. Portanto, eu acho que é muito importante. E o meu questionamento é nesse terceiro aspecto, senhor presidente, da convocação da CPI, que é empréstimos realizados com critérios questionáveis. É claro que nós sabemos que até 2001, o BNDES foi utilizado para financiar a venda do próprio patrimônio público brasileiro. Foi um dos principais instrumentos utilizados, junto com os fundos de pensão, para o processo de privatização brasileira, ou, como alguns queiram chamar, da privataria que foi realizada no Brasil. Presidente, questão de ordem, presidente. Senhor presidente, eu quero garantir o meu direito de fala. O maior volume de privatização do país está correndo agora. Eu vou garantir a palavra ao deputado Magalhães, para que ele finalize, depois Vossa Excelência pode fazer a sua questão. Deputado Magalhães com a palavra. Gostaria que fosse restabelecido o meu tempo, senhor presidente. Portanto, no período anterior foi utilizado na privataria. Agora, o BNDES foi utilizado para o desenvolvimento nacional. E isso incomoda aqueles que são ligados ao capital internacional. E nesse sentido, eu quero fazer a pergunta a Vossa Senhoria sobre como é que, dessa política das chamadas campeões nacionais, se essas políticas de processo de concessão de crédito, o desenvolvimento desse conceito de campeões nacionais, se deu em detrimento das empresas, das pequenas e médias empresas brasileiras. Porque se quer passar a ideia de que, de repente, o BNDES levou todos os recursos e os principais recursos exatamente para essa política dos campeões nacionais. Então, era isso que eu gostaria de fazer o questionamento a Vossa Senhoria. Agradeço, deputado Magalhães, e passo a palavra ao presidente Luciano Coutinho. Deputado, muito